bem-vindas todos a mais uma meditação estabilidade emocional. Nosso tema de hoje é a magia dos bons sentimentos. Então, em nossa jornada de vida, por muitas vezes nos deparamos com situações de conflito, falta de paz e outras cenas que podem roubar a nossa capacidade de manter uma postura positiva em relação a tudo na vida, que acontece em nossas vidas. E se existe uma falta de atenção no eu, rapidamente eu posso estar a culpar ou julgar alguém por essa determinada situação ou cena. E sim, essas situações às vezes elas ocorrem, a gente não pode negar e achar que não está nada a acontecer. Mas a forma como eu interajo com as pessoas e situações pode mudar o resultado de algo que seria extremamente negativo para um processo de aprendizado para ambos os lados, de criar mais sentimentos de compaixão, de perdão. E aí os bons sentimentos, essa magia desses bons sentimentos, eles modulam várias reações psíquicas em nosso inconsciente, gerando sentimentos de bem-estar contínuo e duradouro. E junto com isso, sentimentos de esperança e cuidado redobrado com aquilo que eu estou a realizar nas minhas tarefas do dia a dia. Todos os dias, ao interagir com os desafios, eu vou ter apenas uma chance em acertar a forma de interagir. E se isso não ocorre, gera-se sentimentos de culpa e incapacidade de lidar com os desafios da vida e do dia a dia. Com esses sentimentos, eu passo a perceber o meu próprio ser como alguém incapaz de lidar com situações adversas, e a forma como eu me percebo através das experiências criadas pela falta do meu discernimento apurado através das experiências da vida, eu acabo, ou cria-se um mundo com mais e mais de tais experiências conturbantes, que geram esses sentimentos que me deprimem de uma certa forma. E para sair desse buraco negro, o exercício da meditação nos ajuda muito a mudar a nossa forma de interagir no mundo. Eu interajo com mais leveza, entendimento, sabendo que mesmo que eu não reconheça, ou que as pessoas não reconheçam, cada pessoa está fazendo o seu melhor. E a meditação é um exercício onde eu pratico de novo e de novo olhar para o eu, na sua essência, que é sempre boa, virtuosa, e deixar de lado um pouco a expansão da confusão, dos atritos, sabendo que toda confusão, de uma certa forma, ela pode se ajustar. Vai ter alguma consequência e eu vou ter que lidar com aquilo, e aquilo já é um resultado, Todos nós já temos um resultado. Então, se eu digo algo do tipo, essa pessoa é linda ou bonita, todos os meus sentimentos e pensamentos vão na direção da beleza da determinada pessoa. E na minha percepção, pode ser em relação à forma física de alguém ou na forma interior dessa pessoa expressar as suas ideias, os seus sentimentos. Mas eu sempre crio bons sentimentos quando eu tenho essa visão mais elevada, uma visão mais positiva em relação a mim, às pessoas e a tudo. Se eu considero algo feio ou ruim, a forma de perceber alguém, tanto fisicamente como internamente, será de uma forma não elevada. E isso gera sentimentos de tristeza e sentimentos de tristeza que ocorrem com a não aceitação dos fatos. E essa não aceitação gera uma não aceitação no próprio eu. E aí esses sentimentos destroem a minha própria capacidade de me perceber como um ser cheio de virtudes, como também cria uma tendência mais forte e firme a julgar, a criticar e a manipular outros muitas vezes. Eu não estou contente com o resultado, e aí às vezes a gente faz uma chantagem emocional, chora aqui, chora lá, diz alguma coisa, às vezes para manipular as ações das pessoas, Isso de uma certa forma pode funcionar, mas é uma autossabotagem, porque eu estou criando algo que vai impactar na minha própria forma de eu me perceber. Vai afetar
profundamente a minha autopercepção e a minha autoestima espiritual. Então, para manter a minha própria capacidade de me perceber sempre de forma bela e elevada, eu tenho de praticar a meditação para me perceber dessa maneira. E perceber outros também na mesma maneira, mesmo que eles não estejam tão conscientes, né? Que eles estejam com dúvidas, com críticas, com palavras não tão amistosas. E os bons sentimentos em relação a si e em relação aos outros é uma magia que funciona como um removedor de obstáculos em nossas vidas. Por isso, momentos de silêncio e análise da qualidade dos nossos pensamentos se tornam tão importantes e valiosos. Então a gente tem que se dar esses momentos de silêncio, seja de manhã, seja à noite, praticar o silêncio através da meditação, através da oração que seja. Por quê? Isso cria internamente em mim uma energia de bons sentimentos. E isso vai trabalhar a minha forma de perceber as coisas que acontecem no mundo, as pessoas. Isso vai trazer uma energia mais positiva, uma energia mais elevada. E nessa visão eu tenho sempre mais a vontade em ajudar. Pode ser que alguma coisa não esteja muito bem. Mas o que eu posso fazer para ajudar e contribuir aquilo a mudar, aquilo a melhorar, pelo menos que seja um pouquinho? Então é muito importante a gente ter essa visão mais de trazer a solução e deixar de apontar os problemas, deixar de apontar a falta de alguma coisa. Porque quando eu digo que falta algo em alguém, naturalmente quando eu aponto o dedo, né, falta algo ali naquela pessoa, naquela situação, os 3 outros dedos estão apontando para mim. Então isso falta também no eu, vai acabar impactando a minha forma de eu me perceber. Daqui a pouco eu me percebo também de uma forma vazia, sem aqueles bons sentimentos elevados, sem aquela boa energia, sem aquela coisa boa, né? Então naturalmente a gente tem que parar de novo e de novo. Quem eu sou? Eu sou um ser de paz. Eu sou um ser de luz. As pessoas à minha volta também são seres de paz, são seres de luz, filhos de um único Pai, né? Nós temos um único Pai, que nós chamamos de Deus. Ele recebe vários nomes, Alá, Jeová, Oxalá, vários e vários nomes, mas é um é único, né? E todos nós pertencemos a Ele. Então quando eu tenho essa visão mais de irmandade, naturalmente eu tenho uma vontade maior em ajudar, em querer me ajudar e ajudar os outros também. Porque criticar, reclamar, apontar dedos é todo um processo de infantilidade muito grande. Pode parecer muito certo, você fala, nossa, né? Eu estou certo e aquele está errado. Mas não. Sempre em uma briga ou em uma discussão, é uma coisa que eu aprendi também aqui, nessa prática da meditação. Se tem uma briga e os 2 lados estão interagindo, ou uma discussão, os 2 lados estão errados. Porque eles estão atuando de uma forma negativa, mesmo que um esteja coberto de razão por algo que seja muito óbvio, né? Mas eu estou ali emanando negatividade, apontando o dedo, criticando, achando que o outro está errado. Então numa briga, numa discussão, sempre os 2 estão de alguma forma errados. Quando tem algo que me incomoda ou incomoda o outro, o que a gente tem que fazer? Se for possível, sentar e conversar de uma maneira amigável para resolver aquilo. Se não for possível, a gente tem que decidir. Até aqui nós estávamos, né, caminhando de uma certa forma, interagindo, mas para a nossa própria saúde, a gente vai então, cada um seguir a sua própria trilha, o seu caminho. A gente mantém a amizade, a gente mantém o respeito, a gente mantém o amor. A gente vê que forma continua a fazer tudo aquilo que nós fazíamos de uma certa forma, mas a gente deixa, né, que o outro siga naquela direção
e eu também possa seguir na outra direção. Mas sempre com bons sentimentos. Não é um exercício fácil. Fácil é muito fácil falar, mas praticar e ter experiência é algo que demanda prática, né? Todo dia parar, olhar, se perceber e mudar. Parar, olhar, se perceber e mudar. Parar, olhar, se perceber e mudar. E aí aos pouquinhos eu vou fazendo essa mudança, ao ponto de que eu já não faça tanto esforço para ser mais naturalmente, né? Mais naturalmente cheio de bondade, cheio de boas intenções, com uma forma mais amigável de me apresentar para as pessoas, para o mundo, uma forma mais amigável de interagir, de perceber as situações, as pessoas. Então tudo isso ajuda a gente a construir um mundo que todos nós queremos, na verdade, um mundo de bons relacionamentos, de bons sentimentos, onde nós possamos ser felizes, ter a companhia de outros, estar feliz naquela companhia, né, um ao lado do outro ou juntos de alguma maneira em um grupo. Mas a gente quer ter essa experiência porque o homem, ele é um ser de comunidade, de sociedade, ele vive em sociedade, ele não nasceu para viver sozinho numa caverna, né, ou em algum canto por aí. A gente nasce para se relacionar, e o relacionamento serve para quê? Para criar incômodo, para criar alguma coisa negativa para mim ou para os outros? Não, o relacionamento serve para nos dar felicidade. Teve um estudo feito pelos pesquisadores, né, eu não sei se foi Harvard, mas que eles mediram que pessoas que viviam mais, que viviam muitos mais anos, né, quando tinham mais anos de vida, eram pessoas que de uma certa forma tinham bons relacionamentos no decorrer da sua vida, seja no trabalho, em casa, com os amigos. Então essas pessoas viviam um pouco mais. A partir do momento que pessoas que tinham más relacionamentos, desentendimentos, briga, falta de afetividade, essas pessoas viviam bem menos, né? Tinha uma expectativa de vida menor. Então são coisas que muita gente não para, às vezes, não tem essa habilidade de parar, refletir, se observar e decidir que realmente há uma necessidade de mudança, tanto em nós, e essa mudança no eu vai impactar diretamente o mundo. Eu não preciso fazer muita coisa, mas quando a gente muda internamente, as nossas vibrações vão na direção do mundo e vão motivando, tocando outros corações, porque nós somos seres interdependentes, né? Nós temos essa energia compartilhada. Então eu vou criando essas mudanças gradualmente no mundo, para um mundo que realmente nos satisfaça, que a gente fique mais satisfeito, que a gente tenha essa vontade, né, de estar mais felizes, com mais esse sentimento da energia positiva, do bom viver, né, dessa coisa tão boa e tão elevada que é a magia dos bons sentimentos. Mas a gente precisa perceber, porque o natural, a maioria das pessoas acreditam que o natural é criticar, é fazer fofoca, é falar mal dos outros mesmo, e realmente isso aí até pode trazer um pouco de felicidade, momentaneamente, mas é uma grande ilusão, porque vai com o tempo criar uma base de ruína na nossa própria história de vida, né? Então a gente precisa ser inteligente para ter a habilidade de escolher que tipo de vida que eu quero ter daqui para frente, porque o que foi, o passado já foi, ninguém vai conseguir mudar muita coisa. Mas eu posso aprender muito com as histórias do passado, com as coisas que eu passei, com aquilo que foi um pouco desafiador, e trazer uma nova perspectiva para o meu dia a dia, para a minha nova forma de enxergar a vida, né? Na minha nova forma de interagir com a vida e com todos. Então era isso que eu queria deixar para vocês refletirem, né? É sempre uma reflexão. É uma meditação com uma reflexão. E aí a gente vai praticar um pouquinho alguns pensamentos que nos ajudem
e nos fortaleçam no sentido da gente criar essa magia dos bons sentimentos no eu e no mundo. Então eu sento-me de uma forma tranquila, me coloco sentado tranquilamente, sentada tranquilamente. Eu olho internamente para o meu eu me reconheço como sendo um ser lindo, maravilhoso, importante. Não importa se eu sou homem, mulher, criança, uma pessoa mais idosa, uma pessoa de meia idade. Eu estou olhando agora para o ser. E esse ser é um ser de luz que habita dentro do corpo físico, no centro da testa. No centro da testa existe uma energia inteligente chamada alma. E essa energia inteligente é que decide o que fazer da sua história de vida. O que eu quero fazer, como eu quero estar, como eu quero interagir. Eu começo a refletir sobre tudo isso e começo a perceber que eu posso escolher aquilo que eu quero experimentar na minha história de vida. Mesmo que existam desafios, que as pessoas não cooperem tão lucidamente, ainda assim eu posso criar um impacto no lugar onde eu estou a viver. Pois eu assumo que a responsabilidade de tudo que acontece comigo é minha só. Só eu sou responsável por aquilo que eu penso, sou eu que sou responsável por aquilo que eu falo, sou eu que sou responsável por aquilo que eu sinto. Então, se eu sou responsável e eu posso criar isso, por que eu não escolho criar o melhor? Uma percepção elevada do eu. E eu posso criar essa percepção elevada do eu porque o Pai de todas as almas é Deus. E Ele é tão elevado. Ele é um ser totalmente elevado. No nosso mundo, de uma maneira geral, as pessoas costumam aceitar que nós somos imperfeitos, que nós temos imperfeições. E sim, as imperfeições podem estar por aqui. Mas eu posso cuidar para diminuir o impacto que essas imperfeições causam na minha história de vida. Eu posso optar por criar um impacto mais positivo, um impacto mais elevado, um impacto que me traga mais felicidade, tanto para mim como para as pessoas que estão ao redor. E isso está apenas nas minhas mãos e nas mãos de cada um. Para me ajudar com esse exercício, não tão fácil, mas possível, todos os dias, pela manhã e à noite, eu paro alguns minutos e alguns momentos em silêncio e faço uma checagem na qualidade dos meus pensamentos, na qualidade do meu pensar, como foi o meu pensar hoje em relação a mim, em relação aos outros, em relação às situações. E eu posso mudar isso. A partir do momento que eu checo, eu posso trazer sentimentos mais elevados, mais positivos. Mesmo que ocorra problemas ou situações desafiadoras, que eu possa ter uma personalidade de resolução, de trazer a solução para aquilo, ou de ir entrar atrás da solução para determinada situação e não experimentar nenhuma forma de medo, porque o medo é algo que nos paralisa, ele não deixa com que a gente possa tomar uma decisão acertada.
Então o medo ele me prende em alguma situação negativa, muitas vezes, e me faz acreditar que não existe nada melhor do que aquilo. Então eu tenho que estar atento, atenta, pois sempre existe um pôr de sol ou um pôr do sol nos aguardando para que nós possamos viver a nossa vida de uma forma livre, de uma forma amorosa, de uma forma cheia de vida. Eu não preciso ter medo de nada e de ninguém. Se eu estou a experimentar medo, eu tenho que checar e desafiar esse medo. Pois o medo é um tigre de papel. Ele parece um tigre de verdade, ele parece perigoso, mas quando você chega próximo, é um tigre de papel. Então eu olho e faço esse exercício visual, de ver que os meus problemas não são tão grandes assim como eu imaginava. E que eu posso trazer uma pitada de amor, uma pitada de paciência, uma pitada de esperança para cada cena e situação. Eu posso sempre ajudar, sempre me ajudar e ajudar os outros. Então eu devo confiar nessa capacidade de que eu posso fazer algo diferente. E que isso realmente é possível a partir do momento que eu tenho essa percepção elevada e correta do eu. Porque essa é a percepção mais alinhada com a nossa essência. O ser humano naturalmente ele é bom. Se ele fosse ruim, nós estaríamos felizes no paraíso agora. Mas as pessoas estão a experimentar cada vez mais tristeza. Cada vez mais nós estamos a ver pessoas com depressão, com falta de saúde mental, por falta desses momentos de reflexão e de checagem da sua essência, e por falta também de entrar em conexão com a fonte suprema, pois isso se faz muito importante. Cada um de nós devemos criar um vínculo com Deus muito forte, um vínculo inabalável, onde eu não tenha medo de nada, onde eu tenha a certeza que Deus está a me proteger. Seja lá qual for a situação, eu estou recebendo a ajuda e a proteção divina. Então eu não temo nenhuma situação. E eu encaro tudo com a melhor ou da melhor forma possível, acreditando no mundo de luz, no mundo de esperança, no mundo de pessoas mais felizes, mais saudáveis, de pessoas mais bem resolvidas, de uma sociedade mais honesta e mais construtiva, que seja mais cheia de aceitação, de amor incondicional. Amor incondicional por todos. Porque em todas as religiões é dito que todos nós somos irmãos e irmãs, que todos nós pertencemos a Deus. Mas a nossa visão não vai dessa forma na direção de outro. Eu sempre enxergo, outras pessoas enxergam o defeito, aquilo que não está a funcionar bem. E nós precisamos olhar para aquilo que é bom. Primeiramente eu olho para aquilo que é bom internamente em mim próprio, em mim própria, e depois eu faço esse exercício de olhar para aquilo que é bom nos outros. E se eles não estão a perceber, eu posso ajudá-los de alguma forma a se perceberem de forma correta, a se perceberem como seres elevados, como seres de luz, como irmãos e irmãs que se
que se gostam e se apoiam mutuamente de alguma forma. Porque no mundo nós estamos sempre nos relacionando uns com os outros, criando relacionamentos. Se eu vou numa farmácia, eu tenho uma conexão com alguém. Se eu vou no supermercado, eu converso com alguém. Se eu vou ao médico, eu estou a conversar também com um irmão, um ser, uma alma que está a me ajudar de alguma forma com a minha dificuldade com o corpo. Então que eu trabalhe sempre essa visão espiritual em relação a tudo e a todos. E todas as coisas no mundo se tornam cada vez mais fáceis, cada vez mais elevadas. E aos pouquinhos as dificuldades elas vão desaparecendo e eu vou construindo aquilo que nós chamamos de jardim feliz. Um jardim cheio de rosas, de outras flores tão fragrantes. Sempre há prazer em estar num jardim. Nós sempre ficamos felizes, nós sempre ficamos entretidos. Então nós estamos no jardim das almas. Eu estou a ver a beleza de cada um como é? Ou eu estou a observar a casca somente? Na casca eu vou enxergar as imperfeições, aquilo que eu gosto, que eu não gosto. Mas na essência, no ser espiritual, eu enxergo o ser de luz. O irmão, a irmã, divino e divina. Eu começo a respeitar a todos e a tudo. E se eu respeito a todos e a tudo, naturalmente eu recebo também em retorno o respeito. Porque tudo aquilo que se dá, se recebe em troca. Então eu me preparo de uma forma elevada, sempre para dar o meu melhor, porque eu sei que isso vai retornar no meu jardim da vida. Eu quero criar um jardim da vida muito lindo, onde eu possa experimentar o frescor da natureza, das flores, dos pássaros, e estar envolvida numa energia de total positividade, de total aceitação em relação ao eu, em relação ao mundo, e criar esse mundo com a mágica dos bons sentimentos, com a mágica de transformar tudo, de criar realmente uma vida melhor para o eu, uma vida melhor para os outros. E com isso criamos uma vida melhor para todos. Que todos possam ter essa experiência no mundo. Eu emano os meus sentimentos na direção de todos, para que as nossas guerras, as guerras que estão a ocorrer, possam terminar, que as pessoas possam parar de ter a falta de paz, de ter uma boa experiência, que as pessoas possam se sentir mais incluídas aonde estão e como são, que todos possam viver de uma forma feliz, pois onde há felicidade há nutrição. É dito que não há melhor nutrição do que a felicidade. Quando nós estamos felizes, nós não temos o sentimento de falta. Nada falta na nossa mesa, nada falta no nosso coração, nada falta no nosso jardim da vida. Então, com esse sentimento de gratidão e abundância, eu acolho o meu eu com tanto amor, com tal carinho, com tal aceitação. Olho para o mundo e jogo essa boa energia de aceitação em relação a todos, não importa como sejam, o que sejam, de qual religião, todos são almas humanas, todos são os meus irmãos. E eu volto o meu olhar para Deus, aquele que me doou essa consciência tão elevada e divina. É Ele que doa essa consciência elevada e divina para todas as almas no mundo. Então me conecto com Ele para sempre ter essa consciência comigo
e que essa consciência siga comigo por muitos e muitos nascimentos, ou por muito e muito tempo, na minha existência de vida. Pois só assim eu estou a criar um caminho de felicidade, um caminho de facilidade, um caminho de amor universal. Então eu fico com esses sentimentos de gratidão e amor por todos e por Deus, e eu posso voltar da meditação com essa consciência elevada. Om Shanti.